o que é o treinamento? Quando o adversário está com a bola e atrasa, joga para trás para reiniciar, esse é o gatilho quando acontece isso. Isso é para automaticamente os atacantes responsáveis pelo primeiro combate estabelecer a pressão. Aí, o que acontece? O Palmeiras sai pelo lado direito, rente à linha lateral e pega o cara de pé contrário, é o canhoto pelo lado direito, que é o Flaco Lopes, que é um baita jogador, que faz a virada. Ou seja, o time está todo ali dando a pressão do lado esquerdo, lado direito da saída do Palmeiras, e ele inverte. Quando ele inverte, pega Arias e acho que é o Piquerez que está ali, dando sustentação, e os caras vão embora. Não dá tempo de ter a cobertura. O Arias é um jogador muito bom, com a bola dominada a velocidade, limpa, e 3 jogadores do São Paulo não conseguem impedir que ele arremate, e o Rafael chega atrasado. É isso que ele quer dizer, né? É isso que ele quer dizer. Mas ele é um discípulo do Tite, tá? E o Tite, você acha que o Roger, grande zagueiro que foi, e o Tite foi um bom volante, né? Vice-campeão brasileiro pelo Guarani em 86, vocês acham que quando eles eram jogadores eles falavam assim? Quando eles estão na reunião ali com os jogadores, eles se dirigem dessa maneira, com esses termos extremos, médios, né? O gatilho até pode ser, você fala, olha, esse é o sinal, a hora que atrasou, esse é o sinal, cara, é o gatilho para você, Luciano Calera e tal, Cauli, disparar para marcar. Mas vocês acham que ele fala assim? Evidentemente que não, mas existe aí algo inventado, uma crença que você falar difícil te dá uma autoridade. Você não é mais jogador, você virou técnico. Então você precisa impor uma autoridade. Você virou. Os caras ganham até sobrenome, né? Roger virou Machado depois que virou treinador. O Muricy virou Ramalho depois que virou treinador. Então essa crença de que dá um status e dá assim uma superioridade de conhecimento em relação ao outro, seja o torcedor, seja o repórter. Ou seja, aqui agora eu sou uma autoridade. Então eu falo nesses termos, que são absolutamente substituíveis por uma linguagem simples. Mas é isso, discípulo do Tite. Então começam a falar isso. Ele começa a trazer essas palavras, isso, achando que isso gera respeito à autoridade. Sabe o que isso gera? Antipatia. Porque é pedante, além de ser do ponto de vista comunicacional, né, para usar uma palavra do Tite, vamos dizer assim, nesse estilo, tem o efeito contrário, é contraproducente. A melhor comunicação é aquela que o outro entende claramente o que você quer dizer, né? Então, quando se coloca isso é uma visão absolutamente deturpada do que é sabedoria, do que é conhecimento, né? Muitas vezes se usa palavras difíceis, na verdade, para você esconder uma falta de conhecimento, né? Hoje eu lembrei até num tweet que saudade do Ariano Suassuna, que era um gênio, um erudito absurdo e que para se comunicar escolhia as palavras mais simples, o jeito de falar mais direto, né? Imagina o Ariano analisando entrevista do Tite e do Roger, isso gera uma antipatia, do ponto de vista da imagem tem aí uma intenção de se colocar como autoridade, mas o efeito é o oposto, gera antipatia. Outra coisa, 2 treinadores, um de ontem e um de hoje, que sempre falaram de maneira muito clara, Tele Santana, de ontem e de hoje, Carlo Ancelotti, seja na língua que for, inglês, italiano, que é a língua mãe dele, o espanhol ou agora o português, é um cara que fala simples e claro. Então, isso é uma tremenda bola fora do Roger. O Tite é um horror, as entrevistas viram uma porcaria, né? E ele não precisa disso, porque o Roger não é um treinador extraordinário, mas também não é um treinador fraco, horroroso e tal. Nós estamos observando, né? Foi mal nessas 2 partidas. Foi mal. Ele não é melhor que o Crespo, né? Isso foi uma tremenda de uma bobagem da diretoria. Mas é uma coisa que ele adquiriu ao longo da carreira e nessa fala ficou, né, uma coisa... É um horror, porque ele tem conhecimento, né? Só que ele traz para si uma carga de antipatia. Pronto, falei. Eu vejo 2 coisas aí que são... A primeira é a seguinte. Falar difícil... Eu, às vezes, falo difícil, dependendo do ambiente que eu estou. Só que o problema é que, no mundo do futebol, isso vale para jogador, para dirigente, para técnico, eles, muitas vezes, e por muitas, na quase totalidade das vezes, eles se esquecem de que eles não estão falando com a imprensa, os repórteres que estão ali na frente deles. Os repórteres são só uma ponte para eles falarem com o torcedor.
E isso é um negócio que o mundo do futebol se esquece muito facilmente disso. O torcedor também, às vezes, que o torcedor fala assim, porque não tem que ter imprensa ali, porque não sei o que. Cara, a imprensa é necessária num ambiente desse, porque a imprensa é que vai levar ao torcedor as palavras do técnico, do jogador, dos dirigentes, etc. Você pode até argumentar, e talvez o Roger pense assim, que a função do jornalista é traduzir o que o Roger falou para o torcedores, mas não é também essa a função de uma entrevista coletiva. A função da entrevista coletiva é você explicar, e da maneira que você explicaria, como o Maurício bem lembrou, para o próprio jogador. O Maurício lembrou do exemplo do Tele, mas tinha também o Gentil Cardoso, quem se desloca recebe, quem pede tem preferência. Pô, o Gentil Cardoso hoje, para as novas gerações, nunca ele não é nem da minha geração, mas assim, quando eu lia Placar nos anos 80, ainda se falava muito do Gentil Cardoso e tudo mais, e é um nome que foi se perdendo. Mas pesquisem sobre, vão ao Google e escrevam Gentil Cardoso frases. E o cara era um gênio nesse tipo de comunicação, e a comunicação com o próprio jogador, e aí isso acabava chegando na imprensa, porque eram outros tempos, que você conseguia ter um acesso muito maior. E eu acabei perdendo a meada da segunda coisa que eu ia falar. Não, mas assim, o que eu ia te perguntar, você é um cara que praticamente transcreve todas as entrevistas coletivas de treinadores do São Paulo há quantos anos, mais ou menos? Mais de 5 anos, só pulei 2, foi quando eu estava na UTI do hospital. Então, assim, eu queria te perguntar se tem algum paralelo isso, né? Enfim, ou se, até comparando com digamos, com obviamente esse universo muito curto aí de 3 entrevistas do Roger pós-jogo pelo São Paulo, se o fato da derrota, ou tentar explicar o que deu errado, se isso aumenta o tatiquez dele, aumenta o rogerês, digamos assim, deixa ele mais intenso? Talvez, mas eu lembrei até o que eu ia falar, que é um negócio assim, quando você está falando ao vivo, e é o nosso caso aqui, falando na live, a mesma coisa, é muito mais difícil você usar um palavreado mais difícil, porque você tá falando enquanto você está pensando. Sim. Então, eu, por transcrever as falas dos técnicos, eu percebo muito isso, porque às vezes começa um pensamento e não termina. É normal isso quando a gente está falando. Então, eu uso muito reticências nas transcrições. Eu tento transcrever o mais próximo possível do que ele falou, mas fazendo certas substituições, evitando a gente, né, trocando sempre por nós, porque muitas vezes o técnico fala, porque a gente fez isso para o nosso... sabe, não é a maneira mais correta. Então, eu ajusto para ser mais fácil de entender para alguém que está só lendo sem ouvir entonação, sem ouvir a frase como ela é dita. Então, faço determinados ajustes. E tem horas, assim, eu percebo isso muito no Roger, eu percebia isso no Carpini, no Dorival percebia mais menos, que é justamente isso, começam a fazer frases muito longas que, se você transcreve ipsis literis, elas nem fazem sentido. E quando você tenta ainda por cima encaixar um vocabulário mais difícil, isso dificulta ainda mais a compreensão dessa frase, porque não é só entender o significado do vocábulo, é do vocábulo ou da expressão naquele sentido que o técnico está dando. É mais fácil você fazer isso se você está na frente de um computador, digitando um texto, você monta um texto, você vai fazer ajuste. Hoje em dia tem até IA para você pedir para dar uma melhorada no texto. E aí depois você vai ler isso e fica um texto que faz muito mais sentido. Só que você falando é complicado. E a gente que faz live aqui, vocês fazem até mais lives do que eu, vocês sabem que é complicado. Às vezes a gente também começa a frase que não termina. Então, deveria ser levado em consideração isso, até porque muita gente usa isso como motivo de piada, e tem um fundo de verdade nessa piada aí. E se eu tivesse na pele dele, eu levaria isso em consideração. Não digo eliminar completamente o palavreado difícil, mas dosar isso, tentar, quando usar, tentar explicar o que é,
porque teve uma frase, eu devia até ter separado, eu esqueci de fazer isso, teve uma frase que ele deu, não foi sábado, foi num dos jogos anteriores, e que a frase, eu não consegui descobrir o sentido da frase. Eu perguntei até para um amigo meu que estava ouvindo a entrevista mais ou menos ao mesmo tempo, você entendeu isso aí? Ele entende um pouco mais de tática, ele, cara, não sei. Ele provavelmente quis encaixar dois conceitos e não conseguiu fazê-lo direito. Então, é isso, é tentar no ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, mas não usa palavras difíceis. Ale, daqui a pouquinho Mal, a gente... Só deixa eu... Não, só ia dar a minha opinião um pouco impopular, que é o seguinte, né? O Tite, eu cobri bastante, né? Principalmente essa fase dele como treinador da seleção, e até um pouquinho antes, né? Até quando ele deu aquele vareio de bola no São Paulo naquela Libertadores de 2015. Ele enquanto foi vencedor, né? Que ele chegou na seleção brasileira praticamente avassalador, ganhando de 3-0 da Argentina no Mineirão, ganhando Copa América, né? Enfim, então realmente promoveu aí um ganho de autoestima logo após, evidentemente, o 7-1 e uma passagem super apagada do Dunga. Então, enquanto o Tite vencia, o Titês, ele foi exaltado, não? Chegou aí um treinador super preparado, e a gente caiu até um pouco nessa lábia. E aí, quando ele passou a perder, né, ou quando ele teve a primeira eliminação em Copa do Mundo, o pessoal começou a implicar. Então, o que eu acho? Eu acho que o Roger, né, sabedor do momento que ele entra, né, todo esse clima que existe em relação à escolha do nome dele, a demissão do Crespo, que era um técnico querido, ele tinha que fazer o feijão com arroz, né? Então, realmente, ele precisa se policiar, e tem profissionais lá no São Paulo, né, Mal, muito bem pagos para ajudá-lo nessas questões de comunicação, né? E a forma como o técnico se expressa, por mais que o cara ali, o assessor, ele possa dar uma sugestão e aí cabe ao técnico aceitar ou não, tem causado mais ruído do que explicação. E eu vou só fazer um comentário. No meio dessa aspa, tem ali um pouco uma frase verdadeira dele que é de fácil compreensão. Ele fala assim, eu não posso falar sobre os erros do passado, mas como a gente falou aqui, esse problema dessa marcação já era um problema enfrentado pelo São Paulo antes. Então é o seguinte, é erro dele de não ter corrigido essa falha, e erro talvez dos jogadores também de não ter identificado, porque já que se trata de uma troca, né, e a gente ficou exaltando tanto ali a leitura de jogo do Sabino, do Alan Franco, pedindo 3 zagueiros no jogo contra o Bragantino, por que não então falar o seguinte, contra os caras, o jogo ali, quando eles cortam pro meio, a gente já tomou gol assim, bobadilha, tem que ficar mais esperto. Traz o problema pro técnico, para ele talvez trazer a solução, né?